Louvamos ao nosso Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Uma vez mais nos encontramos, agradecemos a Deus por Ele nos conceder mais este dia de vida e também esta oportunidade de juntos estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para o Genésio Mioto de Caldas Novas em Goiás, parabenizando o Rogério, está aniversariando e ele passou por uma cirurgia no pé, está em recuperação. Que Deus abençoe o Rogério. Luísa Manuel, é lá da Namíbia, está também completando hoje mais um ano de vida. Parabéns, Luísa. Maria de Fátima Souza, é de Macapá, no Amapá. Está parabenizando o seu amor Francisco Palheta. Está também hoje completando mais um ano de vida. Um alô especial para a Vera Lúcia, lá de Manaus, Amazonas. E ela manda aqui um alô especial para o Clube de Aventureiros Mensageiros Mirins, especialmente a neta Sofia. Estiveram acampados no último final de semana e que tudo tenha transcorrido bem com eles. Sidival e Eliana são de Guaxupé, em Minas Gerais, e o Sidival pede orações por sua saúde. Maria de Fátima e Ganes Cleito são lá do Pará, pedindo orações pelo casamento. Que Deus abençoe a cada um. Estaremos orando e sempre mandando um alô para vocês. Oremos. Bondoso Deus e Pai, nós aqui estamos em Tua presença, nós te agradecemos por esta oportunidade que nos dás de estarmos juntos com centenas de pessoas para estudarmos a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo fale à nossa mente, ao nosso coração. Te agradecemos por este dia que estás nos concedendo e pedimos as bênçãos para todos aqueles que estudam conosco. Cada um tem as suas necessidades, lutas, problemas, dificuldades. Dê vitórias a cada um conforme a Tua vontade. Abençoes o Rogério, que está aniversariando hoje, passou por cirurgia no pé, que se recupere. Abençoe a Luísa Manuel, lá da Namíbia, também está aniversariando. O Francisco Palheta, lá de Macapá, no Amapá, também completa mais um ano de vida. Abençoe o Clube de Aventureiros Mensageiros Mirins, lá de Manaus, e especialmente a Sofia. Também pedimos uma bênção especial para o Sidival, problemas de saúde, e a Maria de Fátima e Ganes Cleito pedindo por seu casamento. Que Tu abençoes a cada um, Pai. Dê vitórias, que sintam a Tua presença e o Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Ontem nós falamos aqui a respeito da zombaria que Jesus estava sofrendo dos soldados romanos. Colocaram uma capa vermelha em Jesus, colocaram uma coroa de espinhos, batiam na cabeça dele com um caniço, com uma vara, e aqueles espinhos penetravam na cabeça de Jesus, e ele levou muitas chicotadas. Jesus sofreu demais por cada um de nós, e depois colocaram então, tiraram essa túnica vermelha, colocaram a sua roupa e obrigaram que ele levasse a cruz até o Calvário para ser crucificado. Como nós dissemos para vocês, Jesus já estava exausto, cansado da quinta-feira que ele passou juntamente com os discípulos, depois teve a ceia, depois esteve no Getsemane orando, e ali ele foi preso, foi levado a julgamento ainda à noite lá na casa dos sumos sacerdotes, e ainda pela manhãzinha foi levado à casa de Pilatos para continuar o julgamento. E vamos ler aqui Marcos 15, a partir do verso 21 até o 38, diz assim: Um homem chamado Simão de Cirene passava ali naquele momento, vindo do campo. Os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Simão era pai de Alexandre e Rufo. Levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele recusou. Então os soldados o pregaram na cruz, depois dividiram as roupas dele e tiraram sortes para decidir quem ficava com cada peça. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e numa tabuleta anunciava a acusação feita contra ele, o rei dos judeus. 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Assim cumpriram-se as escrituras que diziam: ele foi contado entre os rebeldes. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Olhe só, gritavam, você disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Pois bem, salve a si mesmo e desça da cruz. Os principais sacerdotes e os mestres da lei também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Diziam que esse Cristo, o rei de Israel, desça da cruz agora mesmo,
para que vejamos e creiamos nele. Até os homens crucificados com Jesus o insultavam. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, disseram: ele está chamando Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que ele bebesse. Esperem, disse ele, vamos ver se Elias vem tirá-lo daí. Então Jesus clamou em alta voz e deu o último suspiro. A cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. Quando o oficial romano que estava diante dele viu como ele havia morrido, exclamou: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Aqui em Marcos 15, 21 a 38, está o relato de Jesus sendo obrigado a levar a cruz para ser crucificado. E como nós dissemos, os judeus, eles não toleravam a nudez em público. E Jesus, como ele era judeu, e Pilatos, respeitando os judeus, permitiu que ele fosse de roupa até o Calvário, levando a cruz. Mas chegando lá, Jesus ele foi despido como todos os outros homens que eram crucificados. É tanto que, ao meio-dia, a natureza ela escureceu para encobrir a vergonha de Jesus, pendurado nu naquela cruz, pregado ali. E então houve trevas, houve relâmpagos, houve trovões, e quando Jesus estava carregando a cruz para o Calvário, ele estava muito fraco, havia sofrido já bastante, apanhado bastante, perdido muito sangue. Ia passando um homem que vinha do campo, chamado Simão Cirineu. Cirineu porque ele era de Cirene, uma região ali pelo lado da África, e ele era pai, diz aqui, de Alexandre e Rufo, e então obrigaram esse homem a levar a cruz. E aquele homem, Simão Cirineu, ele não sabia o que estava acontecendo, ele estava apenas passando. E ele nem sabia quem era Jesus. Mas depois ele ficou sabendo. E isso foi um privilégio para Simão ter carregado a cruz para Jesus. E nós vemos que quando chegaram lá em cima, no Gólgota, os soldados lançaram sorte sobre as roupas de Jesus, rasgaram as suas vestes e tiraram sorte para ver quem ia ficar com a túnica, porque eles não rasgaram a túnica de Jesus. E tudo isso para se cumprir o que estava escrito no Antigo Testamento a respeito de Jesus. E mais uma vez, Jesus, ele foi de forma silenciosa, sem reclamar, sofrendo toda a humilhação, caminhando para o Calvário, e mais uma vez aqui se cumprindo o que estava escrito lá no livro do profeta Isaías, capítulo 53, como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro, ele não abriu a sua boca. A ovelha, quando está sendo levada para ser abatida, ela não berra. Um cabrito, sim, o cabrito faz muito barulho, mas a ovelha não. E Jesus, como ovelha, foi levado mudo, sem falar nada. E Jesus, então, estava ali, pronto para entregar a vida por cada ser humano, por mim e por você. Jesus, ele não suportou muito tempo na cruz como os demais que eram crucificados, ficavam 2, 3 dias para morrer. Mas Jesus, com apenas 6 horas de crucificado, foi crucificado às 9 da manhã, às 3 da tarde ele expirou. Era o peso dos pecados de todos nós que ele estava levando sobre ele. O coração de Jesus não suportou, se rompeu. Ele teve um ataque cardíaco e morreu por causa dos nossos pecados. E muitas pessoas dizem que Jesus não morreu, apenas sofreu um desmaio e que depois voltou a si. Mas não, a palavra de Deus é clara em dizer que Jesus ele morreu. E ao 3º dia, como estava profetizado, ele ressuscitaria, e assim aconteceu. Jesus, ele tinha vida em si mesmo porque ele era
homem, mas também era Deus. Como homem, ele morreu, mas como Deus, ele ressuscitou. Jesus mesmo disse que ele tinha o poder para dar a sua vida e tornar a tomá-la. Foi o que ele fez. Ele deu a sua vida, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. É-nos dito na palavra de Deus que um anjo veio até a sepultura, rolou aquela pedra e então disse: teu pai te chama. E Jesus ressuscitou. Glórias a Deus, irmãos. Glórias a Deus, porque Jesus não está morto, como muitos líderes religiosos por aí que fundaram religiões, que morreram. Existe o sepulcro deles, os restos mortais, como Buda, Confúcio e outros mais líderes espirituais, que existem muitas religiões que seguem estes líderes, mas eles estão mortos e Jesus não. O anjo disse para as mulheres quando elas foram até o sepulcro: ele não está aqui, ele ressuscitou. E louvado seja Deus, irmãos, porque não foi somente a morte, mas a ressurreição é o principal motivo de nós nos alegrarmos. Porque se Jesus ressuscitou, diz o apóstolo Paulo, nós também ressuscitaremos. E se nós não crermos que Jesus ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, irmãos, a nossa ressurreição, se passarmos pela morte antes de Jesus voltar, a nossa ressurreição está na garantia de que Jesus é a vida, ele ressuscitou. E Jesus mesmo disse: quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Louvado seja Deus. Estamos aguardando para muito breve o retorno do nosso Senhor Jesus. Eu sei que nós todos já perdemos familiares, amigos, parentes e esperamos reencontrá-los na manhã da ressurreição. Mas se nós também passarmos, estejamos confiantes, irmãos, não tenhamos medo de passarmos pela morte. É claro que ninguém quer morrer, mas não tenhamos medo, porque se nós estivermos com a nossa vida escondida em Cristo, crendo no sacrifício de Jesus, aceitando-o, confessando-o em nossa vida, caminhando com Ele, fazendo a vontade dEle dia a dia, não a nossa vontade, nós estaremos também com Ele e nós, se passarmos pela morte, ressuscitaremos e viveremos com Ele eternamente. Vale a pena, irmãos, nós fazermos como o apóstolo Paulo disse, que ele se esmurrava o seu corpo. Ele queria dizer o seguinte: ele lutava contra as tendências pecaminosas que ele tinha e que nós também temos. Então nós temos que nos sacrificar a nós mesmos, tomar a nossa cruz cada dia e seguir a Jesus. Isso quer dizer, nós não fazermos a nossa vontade, o que o nosso corpo pecaminoso deseja que façamos, mas nos submetermos à vontade de Deus dia a dia, caminhar com Ele, e nós estaremos então nos encontrando com o nosso Senhor, que estará voltando muito em breve. Vejam como os líderes judaicos, eles afrontavam Jesus: salvou os outros, salva-te a ti mesmo. A princípio, irmãos, quando ele estava sendo julgado, eles gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Nós sabemos que por trás disso estava Satanás, que queria que Jesus fosse crucificado. Agora que Jesus está na cruz, agora eles falam: desce daí se tu és o Filho de Deus, salvou os outros, salva-te a ti mesmo. Era também Satanás, que não queria agora que Jesus morresse. Por quê? Porque na morte de Jesus está a derrota total de Satanás. Ele é derrotado, mas ele ainda está lutando para levar outras pessoas com ele para a morte eterna. Mas que nós perseveremos, que nós continuemos buscando a presença de Deus cada dia em nossa vida, orando e fazendo com que o Espírito Santo tenha morada em nós. Somos falhos, somos pecadores, mas sempre deveremos reconhecer e pedir perdão. Deus nos perdoa e nós seremos vitoriosos para todo sempre quando Jesus voltar. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo, mas não nos esqueçamos. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Que Deus nos abençoe.